Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos. Me chamo Paulo Henrique Ferreira de Freitas, estudante de bacharelado em Antropologia no Instituto de Humanidades da Unilab, mestrando em Antropologia Social na Universidade Federal de Goiás, no programa de pós-graduação em Antropologia Social. Trabalho com o título Metodologias de Pesquisa Antropológica no período letivo excepcional, PLEX, Relatos e Observações no programa de Bolsa Monitoria, com a minha autoria e a orientação do professor Patrício Carneiro de Araújo. Este trabalho busca apresentar as experiências obtidas no âmbito da Bolsa Monitoria no componente curricular de Metodologias de Pesquisa em Antropologia da graduação do bacharelado em Antropologia, vinculada ao Instituto de Humanidades da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, propiciada pelo Programa de Bolsa Monitoria PBM, Prograde, Unilab, concedido durante a realização do período letivo excepcional PLEX 2020. O PLEX, para garantir o retorno das atividades letivas na Unilab, foi considerado extraordinário e emergencial, onde todas as atividades foram realizadas na modalidade à distância, com relevâncias de encontros síncronos e assíncronos, online e offline. Nestas condições, o Programa de Bolsa Monitoria visava atender na mesma modalidade e caráter, suas atividades de auxílios a estudantes matriculados nas componentes curriculares. A elaboração e organização de materiais de apoio à disciplina visava prioritariamente relacionar dimensões práticas da produção etnográfica e, em seguida, relacionar questões teóricas sob perspectivas de funcionalidade prática da ementa na disciplina. Foram 4 materiais organizados e 4 encontros realizados em concomitância com os temas abordados na ementa original da disciplina. Metodologia. Foram utilizados os métodos síncronos e assíncronos para a realização das atividades de monitoria, estabelecidas por meio de um plano de atividades complementar à ementa curricular da disciplina ofertada. As atividades complementares foram a divulgação de editais de mestrados vigentes durante a realização da disciplina, que consistia na apresentação de uma das principais ênfases na formação em antropologia da graduação da Unilab, que é a formação crítica em carreira acadêmica, sob a conceituação de Roberto Cardoso de Oliveira, acerca do trabalho do antropólogo. B. A apresentação do curso Escrita Acadêmica, que deu seguimento à proposição de conteúdo sob a perspectiva de técnicas de escrita acadêmica antropológica, relacionando diretamente a discussão da ementa em elementos metodológicos em pesquisa participante de Pedro Demo. C. Sob a ideia apresentada por Bela Feldman Bianco em Antropologia Hoje, podemos compartilhar experiências subjetivas e objetivas quanto às perspectivas profissionais de nós, graduandos e graduandas em antropologia, relacionando diretamente as discussões propiciadas pelas observações em Fundamentos do Conhecimento da Vida Cotidiana, em Peter Berger e Thomas Luckmann. E D. Sob as perspectivas de interlocução em campo, registros e disputas de narrativas, utilizamos como apoio as relações mantidas na produção de etnodocumentários e suas redes com o patrimônio cultural, tendo como base o Axé da Casa Branca, filme documentário em Bahia, e um documentário sobre a Maria Bueno, no Paraná, sendo relacionadas as contribuições de Marisa Peirano em Etnografia Não é Método. Conseguimos, portanto, realizar algumas atividades coletivas, como, por exemplo, as discussões e leituras coletivas dos textos indicados na ementa como bibliografia básica. Ainda também, a partir da relação extra de revisão de textos etnográficos e produção de escrita e reflexão antropológica apresentados como trabalho final nas disciplinas pelos discentes acompanhados na monitoria. Resultados e discussão. A monitoria revelou alguns aspectos da docência em antropologia. A busca por materiais além textos, portanto, permaneceu o mesmo. É um grande desafio nivelar produções de cunho estritamente ocidentais às fissuras epistêmicas e metodológicas, principalmente no campo da antropologia. As contribuições acadêmicas foram ainda de menor valor neste processo, visto
que, como acompanhante de colegas, eu já havia realizado a disciplina, no que me restou apenas a ênfase contínua em discussões preeminentes técnicas, previstas na ementa curricular da disciplina. Já as contribuições profissionais e pessoais me asseguram uma maior firmeza de repercussão positiva, como colocado anteriormente. Pude colocar em observação experiências e experimentações de grande valor para a produção de descentramentos e deslocamentos da prática de pesquisa antropológica, sendo a etnografia, a etnodocumentação e etc., junto a colegas que caminham, de certa maneira, no mesmo andor. Positivamente, essas experiências e experimentações tornaram-se meios de interlocução em práticas de ensino de antropologia sob perspectiva ainda negligenciadas nas ementas das disciplinas de método de pesquisa. Algumas dessas discussões, que eram timidamente levantadas anteriormente, passam a receber foco no contexto de isolamento social, como a busca por campos alternativos para pesquisas em andamentos, para se pensar as noções básicas da etnografia como contribuição primordial do conhecimento antropológico e suas relações mantidas com artefatos materiais, imateriais, arquivísticos, digitais e em outras diversas potencialidades de apreensão antropológica, que torne sempre as interações realizadas concretamente em algum meio de interpretação, tendo como base a criatividade e a interlocução em campo. Observou-se que, tanto para o que antropólogas e antropólogos denominam de antropologia do e no digital, ou mesmo antropologia e da na para a internet, em Beatriz Lins, Carol Parreiras e Tânia Freitas, para o ensino de metodologias de ensino de pesquisa em antropologia, enfrentou consideráveis dificuldades em contexto de isolamento social, onde o digital, o áudio e o visual, o artístico e o homework poderiam ter sido ótimas opções, mas não só. No que se ainda é necessário considerar a ampla formação em antropologia na graduação e a crença de que em outros contextos poderemos realizar investigações antropológicas além do digital e da internet, ou mesmo em casa. Conclusão. Por fim, conclui-se que a excepcionalidade contextual, tanto para o ensino quanto para práticas de pesquisa em antropologia, ou mesmo para as suas divulgações dos resultados dessas pesquisas, como foi evidenciado pela realização da 32ª Reunião Brasileira de Antropologia em caráter online, necessita de descentramento de técnicas, descentramento de campos e contextos onde são necessárias a presença dessas técnicas e metodologias nas ementas de componentes curriculares, com foco na pesquisa em antropologia na graduação. Agradecimentos. Agradeço ao Programa de Bolsa Monitoria, PBM, Prograde, Unilab, pela concessão da Bolsa Monitoria. Agradeço ao professor Dr. Patrício Carneiro pela orientação e avaliação na monitoria e à turma de Metodologia de Pesquisa em Antropologia no Plex 2020, que participou ativamente das atividades, mesmo em caráter de exceção pandêmica. Algumas referências utilizadas neste trabalho. Os Fundamentos do Conhecimento na Vida Cotidiana, de Peter Berger e Thomas Luckmann. Antropologia Hoje, na revista Tendências, de Bela Feldman Bianco. O Trabalho do Antropólogo, Olhar, Ouvir e Escrever, de Roberto Cardoso de Oliveira. Elementos Metodológicos da Pesquisa Participante, de Pedro Demo. Estratégias para Pensar o Digital, de Carolina Parreiras, Beatriz Lins, Tânia Freitas. Curso de Escrita Acadêmica, disponível no YouTube, de Rosana Pinheiro Machado. E Etnografia Não é Método, de Marisa Peirano.